Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CSC Connect, primeiro episódio de 2025, né, uma nova temporada. Esse ano os episódios passam a fazer parte de uma jornada do conhecimento do CSC. Esse primeiro episódio a gente vai falar sobre a importância dos painéis, né, e do BI dentro do CSC. Eu sou o Christian, da gestão de serviços, né, parte da minha equipe fica aqui em Maringá, a parte em Indaial. Eu estou aqui com dois convidados que representam a área de performance, ele da área de gestão de serviços. Se apresentem para a gente, por gentileza. Olá pessoal, eu sou o Gustavo, eu sou analista de performance sênior aqui de gestão de serviços. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão importante para a vida de um CSC. Oi pessoal, meu nome é Thiago, eu também sou analista de performance. Também é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu agradeço a presença de vocês. E para a gente começar um pouco com o mais básico, né, começar com simples, o que é a análise de dados, Thiago? Bom, a análise de dados, ela nada mais é do que a coleta, a aquisição, né, de informação de algum tipo de processo. Pega essa informação, observa, transforma, analisa, junta isso tudo de alguma forma que possa ser avaliada visualmente ali, gerar alguma informação útil para a gente. Por exemplo, eu gostaria de dar um exemplo que eu acho que é interessante, o número de alunos que a gente tem dentro da Vitro, né? A gente tem duas marcas, que é a Nestlé e a Sesmar, cada uma com aproximadamente 500 mil alunos. E se eu quiser, por exemplo, categorizar esses alunos e verificar qual é a distribuição deles no Brasil, por exemplo. Quanto tem em cada polo, quantos estudam cada curso, qual é a faixa etária de cada um. A gente tem essas informações disponíveis nos sistemas que eles atuam, né, Gioconda, Saido. A gente pode pegar essas informações e compilar elas, avaliar e fazer uma análise em cima disso, gerando indicadores que possam ser avaliados ao longo do tempo. Então, 2024 já tanto, 2025 já quantos, e assim a gente vai desenvolver. E só para contextualizar, o que são indicadores, né? Indicadores são um conjunto ali de métricas que são utilizadas para avaliar e para medir também como está sendo o desempenho de um processo, ou de uma atividade, ou então de uma área dentro de uma organização. Então, com o indicador, a gente consegue realmente medir o desempenho ali, de quantificar, na verdade, né, como está sendo o resultado de um processo, por exemplo, para saber se o resultado está indo bem ou mal. E quais os principais indicadores ali do CSC? Bom, tem diversos indicadores ali no CSC, né, mas eu vou falar alguns aqui que são os principais, que eu acho que engloba a maioria dos setores aqui do CSC. Que é a porcentagem de SLA, que aqui no nosso contexto aqui da Vitro, a gente utiliza o SLA como porcentagem de atendimentos realizados dentro do prazo, né? Então, basicamente, a gente pega ali todos os chamados que foram atendidos dentro do prazo, divide ali pelo total de atendimentos realizados, e com isso a gente consegue saber como foi a porcentagem de atendimentos dentro do prazo de um setor. Com isso a gente consegue saber ali como está o desempenho de atendimento do setor. Outro indicador muito importante também que a gente utiliza bastante, como a gente mexe, envolvido com alunos, né, é muito importante a gente saber a satisfação dos alunos. Então a gente utiliza o indicador de nota média também. Então a gente faz pega todas as avaliações ali dos alunos e faz a nota média para a gente saber se os alunos estão satisfeitos realmente com os nossos serviços, né? Outro exemplo aqui de indicador que a gente utiliza também é a volumetria de chamados finalizados, né? A gente consegue, com esse indicador, a gente consegue identificar padrões, identificar possíveis falhas também. Então, por exemplo, né, a gente finalizou em fevereiro, com uma quantidade X de atendimentos finalizados, né? No próximo ano, fevereiro, a gente já sabe que vai vir mais ou menos essa média de chamados para a gente atender também. E o último indicador aqui é a produtividade média também dos colaboradores. Com isso a gente consegue realmente medir a eficiência dos atendimentos dos colaboradores. Perfeito. E agora, né, com esse contexto, queria que você falasse um pouco do que é BI. Então. BI, em inglês, é Business Intelligence, né? Traduzindo a inteligência de negócios, que nada mais é tudo isso que a gente falou. Então, eu vou ter
um conjunto de dados, eu vou pegar esses dados, eu vou analisar esses dados, gerar indicadores, avaliar esses indicadores e depois disso tomar decisões em cima disso, tentando prever ou até visualizar o passado. Então, é isso. E qual o papel dos painéis dentro do CSC? Considerando que o CSC ele é uma instituição que vai trabalhar pode trabalhar com diversas empresas. No caso da Vitro, a gente tem 2 marcas grandes que são a Unicesumar e a Uniaselv. A gente tem um volume muito grande de dados. Então, trabalhar com os painéis, trabalhar com Power BI, por exemplo, e estruturar todas as possíveis fontes de informação que a gente tem, transformar isso em indicadores e dados para fazer com que a gestão consiga tomar decisões assertivas é o mais importante, assim. E, Gustavo, por que o auxílio dos painéis se tornou tão essencial para a tomada de decisões estratégicas? Bom, porque melhora significativamente os resultados da empresa, né? Com o crescimento aí da tecnologia e também com grande volume de dados que cada vez está mais em crescente ainda, as empresas que começaram a analisar os dados, utilizar os dados a seu favor, começaram a se posicionar muito melhor no mercado. Isso fez com que as empresas que não utilizassem essa análise de dados fossem ficando para trás. Então, por isso que é essencial essa análise de dados para os resultados da empresa. Eu gosto de falar que uma empresa que não analisa os dados é como se fosse dirigir no escuro. Você não tem visibilidade, você não tem direcionamento para onde você vai. Então, eu tenho um exemplo aqui, prático, que a gente utilizou a análise de dados para a tomada de decisão. Ano passado, a gente analisou ali todos os serviços ali do CSC administrativo, né? E a gente, com o objetivo da gente diminuir o SLA ali dos serviços, né? Para quê, né? Para a gente garantir ali que os processos vão ser resolvidos de forma mais rápida e garantindo aí uma melhor satisfação ali dos clientes, né? Então, como que a gente fez isso? A gente analisou ali, pegou todos os atendimentos ali de 2024, né? Tem um SLA previsto já que ele está definido, né? Um SLA, por exemplo, de 3 dias úteis, que está definido para o serviço X, e a gente viu ali que esse serviço em 2024 foi atendido em mais ou menos 1 dia útil, né? A média ali dos atendimentos. Então, com isso, a gente conseguiu saber que havia uma possibilidade ali, uma oportunidade de diminuir o SLA, para deixar o SLA ali para 1 dia, né? Que já é a média já de atendimento. Isso a gente fez com todos os serviços. Como resultado, teve uma redução aí de 77 serviços que foram reduzidos ali o SLA, e com isso a gente garantiu aí que todos os nossos processos vão ser realizados de forma mais ágil, né? Bom, um outro benefício que utilizar o BI de forma eficiente traz é aumentar a eficiência também, né? Um aumento da eficiência operacional. Nem naquele exemplo que eu falei ali, da redução do SLA, reduzindo o SLA, ele tornou o processo mais eficiente, né? Tenho um outro exemplo aqui também. No passado a gente teve um problema ali com o setor que estava com SLA em queda ali, né? A gente foi analisar ali o motivo da queda, a gente identificou que era um outro setor ali, fora do CSC, que estava atrasando ali as atividades deles, né, as etapas deles do protocolo. E com isso a gente conseguiu agir de forma preventiva ali, né, garantindo que esse problema fosse resolvido e no final do mês ali o resultado do setor não fosse impactado e também lógico, né, o principal, os alunos, o cliente interno também não fossem impactados, né. E mais um benefício aqui, que eu acho bem importante também, que é a redução de custos, né. A gente consegue identificar desperdícios ali nos processos, né, que poderiam causar um impacto ali financeiro na empresa, né. Um exemplo disso é a compra semestral de livros realizados pela logística, por exemplo, né? Com base na quantidade de alunos que está previsto ali para vir ali nos novos semestres, né, a gente precisa realizar a compra dos livros, né, para esses alunos, e se a gente realizar ali cometer um erro nessa compra, né, pode gerar ali um desperdício gigantesco ali para a empresa, né.
Então, com os dados ali, analisando os dados, a gente consegue ter uma previsão bem assertiva assim, de quantos livros vão ser necessários para os alunos. Então, isso é só um exemplo de como que o uso do BI ele pode reduzir ali os custos da empresa. Eu tenho mais um ponto para comentar. Acho que a facilidade da comunicação e integração entre as áreas. Acho que isso é bem importante ressaltar, porque a partir do momento que eu tenho uma dúvida de um aluno, ele vai, dependendo do que for, ele vai passar por diversas áreas. Então, pode passar pelo CRA, pode passar pelo financeiro, pode passar pela permanência. E é o mesmo aluno com o mesmo ticket. Então, fazer a avaliação de todas essas métricas, compilar tudo isso dentro de um local só, que é de um painel, por exemplo, eu posso ir acompanhando, filtrando as áreas e vendo como é que está o desenvolvimento, por exemplo, de um chamado de um aluno. E qualquer setor vai conseguir visualizar a informação do outro setor. Então, e saber como é que está o avaliar, sempre pensando no aluno. E todos estão falando também a mesma língua, né? Os mesmos indicadores, então facilita bem a comunicação. Perfeito. E isso a gente vê nas reuniões de fechamento, né? É mais ou menos o que é aplicado ali. Cada área está ali apresentando seus resultados e como está na mesma métrica, né, no mesmo padrão das outras áreas, você já consegue identificar, tipo, opa, isso aqui deu gargalo na área X e a próxima etapa de atendimento é a minha. Então eu vou me prevenir para que não aconteça na minha. Eles já estão me indicando, né, que deu um bom de atendimento ali naquele fluxo, então eu já vou me preparar. Então isso se apresenta ali tipo, mensalmente, né, algo que a gente usa, se não diariamente, né, mensalmente, acaba utilizando. Né. E para vocês, né, quais são os principais desafios, né, na implementação dos painéis dentro do CSC? Bom, acho que o maior desafio é a disponibilidade e a qualidade dos dados. Como a gente é um CSC, a gente tem diversas fontes de dados, né? A gente tem diversos sistemas, né? E muitas vezes esses dados eles vêm de forma inconsistente ou então incompletas, né? Isso pode gerar com que a gente tome decisões em dados errados, né? Decisões errôneas, né? Isso pode gerar diversos prejuízos para a empresa, né? Então é muito importante que a gente tenha processos muito bem estruturados de coleta, de tratamento, de atualização desses painéis, para a gente conseguir tomar decisões com dados certos. E um outro desafio ali, eu acredito que seja também a cultura orientada a dados. Hoje a gente ainda tem muita dificuldade ali de implementar o BI ali em algumas áreas, né? Muitos setores ainda preferem utilizar a planilha para fazer as análises ali deles, né? Mas por que isso acontece, né? Porque eles não sabem ainda muito bem os benefícios que o BI traz, né? Então é o nosso papel a gente mostrar esses benefícios para as áreas, fornecer treinamentos, por exemplo, para ir aos poucos melhorando essa cultura orientada a dados. E quais dicas vocês dariam, né, para quem quer começar ali com os BIs, né, com a análise de dados? Bom, a principal dica que eu dou é começar simples, né? Quando a gente pensa em BI, a gente acha que precisa ser algo super complexo, assim, né? Mas isso não é verdade. Às vezes algo simples assim já pode trazer muito resultado ali, né? Então, comece levantando ali quais são os principais indicadores ali que trariam um valor imediato ali, né, para o seu setor, para a sua empresa, seja lá onde for, e comece a desenvolver. Às vezes algo simples já pode trazer muito resultado. Um exemplo aqui, tá? Uma simples tabela de atendimento ali, dos atendimentos realizados em um mês, né? Nessa tabela, com essa tabela, né, a gente consegue saber ali como está sendo a sazonalidade desse mês, né? No próximo mês, que nem eu falei, do próximo ano a gente já sabe ali mais ou menos quantos chamados vão vir. A gente consegue também saber ali a produtividade por colaborador, como que foi a média de atendimentos por colaborador. A gente consegue saber qual que foi o SLA daquele setor no mês, a gente consegue saber a nota também, né? Então, para você ver que diversos indicadores podem ser coletados de uma simples tabela, né? E só com esses indicadores a gente já consegue trazer muitos insights. E, por fim, eu acho que também investir ali na capacitação da equipe, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando de você investir ali em desenvolver painéis, né?
mas sim interpretar dados, né, interpretar gráficos. Porque um painel, ele só começa a ter valor a partir do momento que a gente começa a tirar insights desse painel, né? Até a nossa própria vice-presidente ali, a Paula Rodrigues, né, ela comentava muito nas reuniões de fechamento ali, que um gráfico sem interpretação é simplesmente dados plotados ali numa imagem, né? Simplesmente uma imagem. E a partir do momento que a gente começa a interpretar esse gráfico, aí sim essas informações começam a ter valor. A gente falou muitos benefícios aqui, acho que já ficou mais que evidente a importância, né, dos painéis do BI ali dentro do CSC, mas para recapitular alguns pontos ali, fechando tudo, né, o que vocês gostariam de falar aí para fixar essa ideia, né, dos benefícios ali dos painéis? Bom, a gente falou durante esse podcast aqui diversos benefícios ali que o BI pode trazer, né? Então imagina uma empresa agora que não investe nessa parte de dados, né? É realmente como se estivesse dirigindo um carro no escuro, né? Corre muitos riscos. Então, o que a gente pode concluir é que realmente é essencial que toda empresa invista nessa parte de indicadores e de dados. Eu acho que outra coisa bem importante é que a análise de dados não é um bicho de sete cabeças. É só ter um pouquinho de trabalho ali para compilar os dados num local só e gerar uma informação, padronizar, gerar uma informação única e conseguir avaliar isso ao longo do tempo, principalmente. Encaminhando já para o final, agradeço, né, a presença aqui do Gustavo e do Thiago. Muito obrigado, meninos. Legal. Pessoal, para finalizar, gostaria que vocês deixassem aí o like, né, se inscrevam no canal também. Bom, ainda tem muitos episódios aí nesse ano, muitos projetos bacanas, assuntos legais. Então, deixe ali nos comentários também dúvidas, né, que vocês ficaram, assuntos que vocês querem ver aí, algo interessante. E, bom, bora para os próximos. Isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tamo aí.